conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar, aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa! Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. Vamos que vamos, nobres senhores, ao direito à informação. Vamos aí aumentar aí o nosso conhecimento. Vamos discorrer assuntos pertinentes relacionados à Constituição Federal, nossa mãezinha constitucional. Vamos comentar artigo por artigo. Vamos entreter. Manda bala. Se inscreva no canal, fortalece, compartilhando, comentando. Vamos agora somar, multiplicar e acrescentar. Abraça essa causa. Bom te ver por aqui. Você que está chegando, você aí, amigo, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, ajuda a fortalecer. A união faz a força, como também faz a diferença. Vamos agora honrar agora nossa responsabilidade, nossos deveres, nossas obrigações agora nos chamam. Vamos ao artigo 5º, inciso 37, exatamente da Constituição. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. A criação por lei estadual de varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas. O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a lei estadual atribui à vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento nos artigos 125 da Constituição. Porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo o que afronta aos princípios da territorialidade, entretanto, e do juiz natural. É excepcionado o que, nas hipóteses de modificação de competência ratione material do órgão, motivo pela qual é ilícita a redistribuição dos inquéritos policiais para a nova vara criminal, consoante o artigo 87 do CPC. Entretanto, a lei estadual que cria vara especializada em razão da matéria pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso através de norma procedimental, de acordo aí com o artigo 24, inciso 11 da Constituição da República Brasileira, que vai se afigurar o que? Necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária, o princípio do juiz natural. Eu diria ao senhor que é incompatível com a disposição que permita a delegação de atos de instrução ou execução a outro juízo sem justificativa, calcada aí na competência, eu diria, territorial ou funcional dos órgãos envolvidos, ante a proibição dos poderes de comissão. Possibilidade, então, de criação de órgão jurisdicional e de avocação, possibilidade de modificação da competência por critérios na esfera legislativa dos Estados-membros. Entretanto, a garantia do juiz natural prevista nos incisos 63 e 27 do artigo 5º é plenamente atendida quando se delega o interrogatório dos réus e outros atos de instrução processuais a juízes federais das respectivas seções judiciárias escolhidas mediante sorteio. O princípio do juiz natural não apenas veda a instituição de tribunais e juízos de exceção, como também impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional proveniente, determinado a partir de critérios constitucionais de repartição taxativa de competência excluída qualquer alternativa à discricionariedade. Entretanto, senhores,
O postulado do juiz natural, por encerrar uma expectativa de garantia de ordem constitucional, limita-se de modo subordinante os poderes do Estado, que fica assim impossibilitado de instituir juízo ad hoc ou de criar tribunais de exceções, ao mesmo tempo que assegura ao acusado o direito, por exemplo, ao processo perante a autoridade competente, abstratamente designada na forma da lei anterior, vedado sem consequência o juízo ex post facto. Entretanto, o inciso 37 é reconhecido que a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados o quê? O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Súmula 713. A constatação do juízo no serviço da possibilidade parcialmente do julgamento em outras comarcas mais próximas goza o quê? De possível goza de fé pública e só pode ser contrastada por meio de análise aprofundada de fatos e provas, inviável em habeas corpus. Não é necessário ao desaforamento a afirmação da certeza da imparcialidade do jurado, bastando o fundado receio de que reste comprometido. E é na linha a plenitude de defesa. A desistência da oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, que inclusive poderiam vir a ser inquiridas em plenário caso algo de relevante tivesse a dizer, e o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do tribunal do júri constitui adequada a tática de acusação e da defesa de deixar os argumentos de que dispõe para apresentação no plenário, ocasião em que poderão surtir o melhor efeito positivo, porém não serem provenientes conhecidos pela parte adversária. A sentença de pronúncia não há de falar em cerceamento de defesa se ante a falta de apresentação das razões de recurso pela defesa técnica, os réus não ratificaram o interesse recursal depois de pessoalmente intimados para tanto. Entremente, senhor, o pedido da defesa para juntada de documentos, cuja leitura pretendia realizar em plenário, não poderia ter sido indeferido, por exemplo, pois foi protocolizada 3 dias antes da data do julgamento. A impossibilidade de interpretação extensiva para prejudicar o réu. A linha B, o sigilo das votações. O veredito do júri resta imune de vícios, acaso não conste o número de votos no termo de julgamento, no sentido afirmativo ou negativo. Não só por força do novatio legis, mas também porque o novel da metodologia preserva o sigilo e a soberania da deliberação popular. Entretanto, o artigo 487 do Código de Processo Penal foi revogado pela Lei 11.689 de 2008, aprimorando assim o sistema de votação do júri, já que não se faz mais necessário constar quantos votos foram dados na forma afirmativa ou negativa, respeitando, portanto, o sigilo das votações. A soberania dos vereditos. O Tribunal de Segunda Instância, ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto juízo reincidente, que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante a invalidação da condenação criminal. Entretanto, quanto ao juízo rescisório, que legitima o reexame de mérito da causa e autoriza até mesmo, quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, ainda que trate de decisão emanada do júri, pois a soberania dos vereditos do conselho de sentença, que representa uma garantia constitucional do acusado. Não pode ela própria constituir obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado. Entretanto, senhores,
Diante a restrição no processo penal comum do efeito devolutivo da apelação do mérito dos vereditos do Conselho de Sentença, não tem por base o crime de que cogita na espécie ou de homicídio, mas sim a nota de soberania das decisões dos júris outorgada pela Constituição, que não é de se estender diante a base que cogita a espécie do crime, mas sim na nota que foi outorgada, eu diria, de primeiro grau de justiça militar. Por exemplo, senhores, a decisão do Conselho de Sentença, que colidiu com as provas testemunhais, a legitimidade, produzida de maneira consistirá a tese de defesa legítima, em versão absolutamente inaceitável. A inexistência, por exemplo, de um acordo de dupla versão exposta, a posição do réu é isolada e não pode efetivamente se pôr em confronto valorativo com a versão acolhida pelo arresto, com apoio na prova testemunhal e técnica. Hipótese em que a incidência do artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, não contraria o preceito maior do artigo 5º, inciso 38C da Constituição, quanto à soberania do júri, nos termos que há de estender também dentro do nosso sistema jurídico. A linha D, a competência do júri, a decisão judicial de rejeição de renúncia, de pronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento da ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao tribunal do júri. Entre mentes, senhores, esta fase processual denominada de sumário de culpa é reservado essencialmente à formação de um juízo positivo ou negativo sobre a existência de um crime da competência do tribunal do júri. E quais são os crimes que vão ao tribunal do júri? Os crimes contra a vida. Todos os crimes contra a vida vão ao tribunal do júri, tanto os de homicídio como também os tentados. Salvo exceções, latrocínio não irão ao tribunal do júri. Existem situações que não irão ao tribunal do júri. Por exemplo, morte durante o sequestro, mediante extorsão, em que houve morte. Há situações que não irão ao tribunal do júri. Entretanto, nobres senhores, de antemão, o júri, ela se desenvolve perante o juiz singular, por exemplo, que examinará o que é a existência provável possível de crimes dolosos contra a vida, e ao final vai decidir pela absolvição sumária, quando presente causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. A desclassificação do crime quando se convencer de que o crime praticado não é doloso contra a vida. Pela impronúncia, quando ausente a prova da materialidade ou de indícios de autoria. Pela pronúncia, se reputar presente a prova dos indícios referidos. Deve-se reconhecer que essa fase requer um exame de provas necessários, sem dúvida, para fornecer ao juiz elementos de convicção, sem as quais não estará habilitado a decidir e, sobretudo, fundamentar a decisão que vem a proferir, sem que isso caracterize o excesso de linguagem ou violação do princípio do juiz natural. Entretanto, senhores, o inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Muito bonito e elegante. Em matéria penal, prevalece a dogma doutrinária da reserva constitucional de lei, em sentido formal, pois a Constituição
somente admite a lei interna como a única fonte formal e direta de regras de direito penal, a significar, portanto, que as cláusulas de tipificação e de cominação penais para efeito de repressão estatal subsume-se ao âmbito das normas domésticas de direito penal incriminador, regendo-se em consequência pelo postulado de reserva, e que vai reger aí as consequências pelo postulado de reserva do parlamento. Entretanto, senhores, relacionado ao porte de arma de fogo sem autorização, em oposição à determinação legal do artigo 14 da Lei 10.823 de 2003 do Estatuto de Desarmamento, o vacatio legis especial à tipicidade temporária apenas para que o crime de posse, inexistência do abolitio criminis para o crime de porte, os precedentes à jurisprudência dessa Corte firmou-se o entendimento de que as condutas possuir e ser proprietário foram abolidas temporariamente pelos artigos 30 e 32 do Estatuto de Desarmamento, mas não a conduta de portar arma de fogo fora da residência ou do local de trabalho, ausente, portanto, o pressuposto fundamental para que se tenha por caracterizado o abolitio criminis. Entretanto, senhores, o inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para o quê? Beneficiar o réu. Entretanto, senhor, tráfico de entorpecentes, o artigo 12 da Lei 6.368 de 76, a aplicação da lei mais favorável, vale dizer, sem minorantes, do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ou o novel de Lei de Entorpecentes com minorantes. O princípio da retroatividade da lei benéfica, previsto no artigo 5º e 40 da Constituição, desde que a aplicabilidade em sua integralidade. O reconhecimento de falta grave que implicou a perda integral dos dias remidos, impossibilidade, a nova redação conferida da LEP limita o patamar ao que é o máximo de 1/3 e a revogação do tempo a ser remido. Você tratar de um novatio legis in melis, nada impede que ela retroaja para beneficiar o paciente no caso concreto. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa. Entretanto, senhores, a regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente generosa para conferir o máximo de eficácia à Constituição relacionada à lei penal como um todo unitário de norma jurídica, mas se reporta isso a cada norma que vincule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. A discussão em torno da possibilidade ou da impossibilidade de mesclar leis que sucede no tempo, para que dessa combinação se chegue a um terceiro modelo jurídico positivo, é de se deslocar do campo da lei para o campo da norma. Entremente, senhores, percebemos que, diante a observância, consta que, considerada a orientação que passou a existir nessa corte, à luz do precedente do HC de São Paulo, o sistema jurídico anterior à edição da Lei 2007 era mais benéfico ao condenado em matéria de requisito temporal de 1/6 da pena, comparativamente ao sistema implantado pela Lei 11.464, 2007, 2/5 ou 3/5, dependendo do caso. Entretanto, senhor, diante essa valoração, que vai nos permitir também uma análise reflexiva, no 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. No tocante, por exemplo, à violência doméstica, há de considerar-se a necessidade da intervenção estatal, no caso presente, não obstante a situação de notória desigualdade, considerada aí
à mulher o aspecto suficiente a legitimar o necessário tratamento normativo desigual, tem como base para assim se proceder à dignidade da pessoa humana. No artigo 1º, inciso 3º, o direito fundamental à igualdade. E essa previsão pedagógica, segundo a qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Entre mentes, nobres senhores, o inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará o quê? A inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos subjetivos e objetivos do benefício, podendo determinar que, para tal fim, o modo fundamental que a realização do exame chamado criminológico, exame criminológico. Entretanto, senhor, o óbice previsto no artigo 44 da Lei 11.343 de 2006, a suspensão condicional da pena imposta anti-tráfico de droga, mostra afinado com a Lei 8.072, com disposto nos incisos 43 do artigo 5º da Constituição. A chamada Lei de Anistia vincula uma decisão política assumida naquele momento, o momento da transição conciliada. É uma lei, é uma medida, não uma regra para o futuro, dotada o que de abstração. Há de ser interpretada a partir da realidade no momento em que foi conquistada. A Lei 6.683 de 79 precede a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Entretanto, senhor, diante de todas essas celeumas que estamos aqui discutindo, percebemos que a pena, o regime de cumprimento, progressão, razão de ser, a progressão no regime de cumprimento de pena nas espécies fechado, semiaberto e aberto tem como razão maior a ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Pena, crimes hediondos, o regime de cumprimento, o óbice, por exemplo, do artigo 2º, do parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, a inconstitucionalidade, a evolução jurisprudencial, conflito com a garantia de individualização da pena, a imposição mediante norma de cumprimento de pena em regime integralmente fechado, a nova inteligência do princípio da individualização da pena em evolução jurisprudencial assentada à inconstitucionalidade do artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 8.072. Entretanto, senhor, o inciso 44 vai nos remeter que não cabe nem mesmo sujeitar, por exemplo, o período de suspensão do que trata o 366 do CPP, ao tempo da prescrição em abstrato. Do contrário, por exemplo, que seria, nessa hipótese, seria uma causa de interrupção e não de suspensão. O recurso extraordinário provido para excluir o limite temporal imposto aí à suspensão do curso da prescrição. Certo que a Constituição reservou a determinados crimes particulares, severidades, repressão, mas como observa Magalhães Gomes Filho, por sua natureza, as restrições que estabelecem são taxativas, delas não pode inferir, portanto, exceções à garantia constitucional, qual a da vedação da prova ilícita, estabelecida sem limitação em função da gravidade do crime investigado. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. De que vale declarar a Constituição que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, se moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que consubstanciares verdadeiras cartas brancas, mandados com poderes de a tudo devasar só porque o habitante é suspeito de um crime? Esses mandados ordinariamente autorizam ou que a apreensão de computadores nos quais ficam indelevelmente gravado tudo quanto respeite a intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando se oportuno no futuro, usado contra quem se pretende atingir. De que vale a Constituição dizer que é inviolável o sigilo de correspondência, se ela mesma eliminada ou deletada é neles encontrada, e a apreensão de toda sorte de coisa, o que eventualmente privará o que a família do acusado da posse dos bens, que poderiam ser convertidos em recursos financeiros com os quais seriam eventualmente enfrentados os tempos amargos que seguem a sua prisão. A garantia constitucional da pessoalidade da pena, artigo 5º, inciso 45, para nada vale quanto esses excessos tornam-se rotineiros, excessivos e demasiadamente que vai prejudicar a pessoalidade do réu. Entretanto, os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles, a autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas ao seu poder de controle e as empresas governamentais, alegadamente ao que inadimplentes e que por tal motivo haja sido incluídas em cadastros federais. Entretanto, senhor, inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: para efeitos de progressão, por exemplo, de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado ao juízo da execução, observará o que a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. A súmula 26, vinculante, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada a permitir, exige motivação idônea. A súmula 719, admite-se a progressão do regime de cumprimento da pena, ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determina antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Súmula 711, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do CP não é considerada para concessão de outros benefícios como livramento constitucional ou regime mais favorável de execução. Súmula 715. Entremente, senhores, diante desse oportunismo relacionado ao tráfico de entorpecente, verifica-se que o delito, no caso, foi praticado em 10/10/2009, já na vigência da Lei 11.464/2007, o qual institui a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. Se a Constituição menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Entretanto, senhor, diante essas discussões inerentes, podemos analisar que as penas restritivas de direito têm assento constitucional nos incisos 46 do artigo 5º da Constituição e são timbradas pelas contraposições aos efeitos certamente traumáticos do cárcere, o exame dos requisitos necessários, a substituição íntegra ou já o tradicional sistema trifásico de aplicação da pena,
donde o magistrado não pode silenciar sobre o artigo 44 do Código Penal e no artigo 59 do CP. Para atender à teleologia da norma, o juiz precisa adentrar no exame das circunstâncias do caso concreto para nelas encontrar os fundamentos da negativa ou da concessão das penas restritivas de direito. No caso, por exemplo, do artigo 44, não atende às garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões. Entretanto, por exemplo, acerca na linha B, perda de bens, quando a suposta incompatibilidade entre a previsão da pena administrativa de perdimento de bens e os artigos 5º, inciso 46 da Constituição em vigor, melhor sorte não fica, por exemplo, agravante, consoante penso já ter advindo na decisão agravada, não precisa esforço algum por atinar com impertinência da invocação do inciso. Entremente, senhor, relacionado à linha C, multa, o inadimplemento deliberado de pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Tal regra é excepcionada. Entremente, senhores, na linha E, suspensão ou interdição de direitos, e no inciso 47 não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 e também inciso 19 da Constituição. Dentro da nossa Constituição Federal, o único ponto, no caso, por exemplo, de penas de morte no Brasil, diante a sua constitucionalidade, o Brasil, ele aboliu a pena de morte, em acordos, em convenções, diante mão aos direitos humanos que implicam a dignidade da pessoa humana. Mas temos também a exceção. Qual é a exceção que vai excepcionar a pena de morte no Brasil? Temos, no caso, por exemplo, de guerra declarada, temos a lei de abate de aeronaves ou tiro de abate de aeronaves, que também tem a exceção. Temos também pena de morte no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar brasileiro.